Fala galerinha, e aí, tudo bem? Vamos lá, né? Nos adaptando a essa realidade e lógico que vocês não vão poder ficar sem relembrar os principais assuntos que foram trabalhados, né? No nosso, não sei nem se eu digo habitat natural ou se o nosso habitat natural é esse que nós estamos agora, tá? Na verdade, o nosso habitat profissional, que é as nossas salas de aula, tá certo? Eu queria começar hoje, não é? Como eu já fiz um vídeo falando um pouquinho, desabafando um pouquinho, tentando, né, soltar, extravasar as nossas energias, porque são tantas notícias, a gente sabe também que existem fake news e tal. Bem, não sei, vamos focar no nosso conteúdo. Esse primeiro vídeo, né, esse vídeo agora, ele vai estar falando um pouquinho sobre conteúdos que ele geralmente é cobrado no início do ano para o primeiro ano do ensino médio, assim também como para os sistemas de ensino que tem duas frentes, onde você vai pegar ali a história geral e a história do Brasil. Qual é o nosso foco hoje? Então, beleza, se liga. Qual é o nosso foco? Falar um pouquinho sobre conteúdos voltados para o primeiro ano do ensino médio. Normalmente, todo sistema de ensino começa com isso aí. Então, hoje eu queria frisar, garanto para vocês que eu vou fazer o máximo para ser o mais sucinto, o mais resumido possível, até porque nós estamos aí já vivendo nessa quarentena, assistindo tudo que é vídeo, tudo que é notícia, tudo que é na mídia, não é? Tudo que está dentro dessa televisão, coisas boas, coisas ruins, mas eu vou ser bem direto, vou falar bem dos pontos principais. Então eu queria frisar, no primeiro momento, o ofício do historiador. Tá? Qual é o ofício do historiador? Bem, a gente precisa interpretar os fatos históricos sem, muitas vezes, levar em consideração o contexto no qual nós estamos inseridos. Isso eu sei que não é uma coisa fácil. É muito difícil a gente participar disso sem inserir as nossas escolhas, as nossas opiniões. Mas é o seguinte, quando a gente começa a folhear o livro de história, logo vem a questão da construção do saber histórico. E aí, esse saber histórico, ele passou por várias modalidades distintas. Tá? Nós temos a questão ali do materialismo histórico, logicamente, lembrar da figura de Karl Marx. Nós temos também a Escola dos Análises, que a partir de 1929, na França, começa a construir uma história completamente distinta. Por quê? Vocês devem estar perguntando, como é que eu construo uma história distinta? Eu vou ter acesso a fontes históricas distintas. O materialismo histórico estava muito preso a documentos. Já a Escola dos Análises, ela vai se ater a tudo e qualquer coisa que possa construir o saber histórico. Então se liga nessas dicas. Eu estou falando um pouquinho sobre o ofício do historiador e as várias vertentes que nós podemos ter nessa construção histórica. Tá? Saindo um pouquinho desse tópico, indo para o nosso segundo tópico, como eu falei, a gente vai tentar ser resumido ser o mais breve possível. Até porque para não ficar aquela coisa chata, sacal, a gente não tem como fazer muitas coisas diferentes. Então, bem, a gente vai falar dos pontos cruciais. Saindo dessa construção do saber histórico, outro ponto que é importante é falar um pouquinho sobre a pré-história. Lógico que é a nossa primeira fase nessa construção histórica. O que foi a pré-história? É um período de tempo que vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita. Toda essa evolução dos hominídeos, ela vai ser acompanhada de várias fases, tá? A divisão mais sensata, vamos dizer assim, mais simbólica que nós temos, é a primeira fase ser chamada de Paleolítico, a segunda fase ser chamada de Neolítico, e quando o homem começa a trabalhar com os metais, surge a Idade dos Metais. Júnior, o que é importante para eu entender nessas fases? Galera, se liga, é entender as modificações e o que fez com que o homem modificasse o seu modo de vida. Como assim? Veja, no Paleolítico o homem ele é nômade, ele vive da caça, da pesca e da coleta de raízes. Só que no período do Neolítico, ele descobre, ele constrói, ele vai começar a trabalhar com agricultura, ele vai começar a trabalhar com o processo de domesticação de animais. E aí você se liga, veja só, se o homem consegue agora plantar e colher o seu próprio alimento,
Se o homem agora consegue domesticar os animais, para que ele vai viver perambulando pelo mundo? Não há necessidade alguma. Então, qual é a maior modificação entre o Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra, para o Neolítico? É exatamente a sedentarização desse homem. Essa sedentarização vai ser chamada por muitos historiadores de Revolução Neolítica. Beleza? Outro detalhe importante, a partir do momento que o homem começa a fundir os metais, mas isso não acontece de uma hora para outra. Eu tenho aí vários estágios. Primeiro ele descobre o fogo no Paleolítico, depois ele começa a dominar o fogo, e aí sim, quando ele usa a dominação do fogo, quando ele começa a achar esses metais, ele começa a pegar esses metais e trabalhar, ou seja, a lapidar, a moldar outras ferramentas com esses metais. E aí nós temos, bem resumidamente, essas 3 fases da pré-história. Só que essa pré-história, ela vai evoluindo a certo ponto nós temos as primeiras formações de Estado. Falou em Estado, a gente já passa para a formação das grandes civilizações. Logicamente, você deve relembrar as principais características da civilização egípcia, as principais características dos povos mesopotâmicos, o que diferenciaram os fenícios dessas civilizações, perceber a importância do Império Persa, considerado o maior império da antiguidade, certo? Além também da contribuição hebraica. Olha, eu falei aí 5 civilizações. A gente se resume a isso? Não. Nós temos outras tantas civilizações, tá? Mas o seguinte, do ponto de vista político, nós vamos ter 2 características que vão prevalecer nessas 5 civilizações. Ou é um poder centralizado, ou é um poder descentralizado, tá? Poder centralizado lembra de um Estado teocrático, onde o chefe do Estado, ele era também o chefe da religião, e teocrático, um governo onde o seu representante vai ser considerado um deus. Do ponto de vista econômico, essas civilizações, que também vão ser chamadas de civilizações orientais ou hídricas, vão ter como base econômica a agricultura. Daí a formação dessas mesmas civilizações em regiões de bacias hidrográficas. Galera, bacia hidrográfica, lembra quando eu desenhava sempre para vocês? Fazia sempre isso aí no quadro. Ela é formada por um rio principal e os seus afluentes. Isso nós temos uma bacia hidrográfica. Dá um exemplo disso aí, Júnior. Como é que a gente vai lembrar? Lembra do rio Nilo? Lembra do rio Tigre e Eufrates? Grandes bacias hidrográficas que deram origem a essas grandes civilizações. Um ponto para mim que é crucial para você distinguir essas civilizações, a questão da religiosidade. Falei para vocês de 5 civilizações que a gente está tendo como base aí para falar da antiguidade, e eu tenho civilizações politeístas. O que é isso? Crença em vários deuses. Eu tenho os egípcios, eu tenho os mesopotâmicos, eu tenho a crença em 2 deuses, o que a gente chama de dualismo religioso. Os persas, um deus do bem e um deus do mal. E não podemos deixar também de falar dos hebreus, que vão trazer à tona aí uma religião monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus. Então, assim, lógico que isso é um resumo do resumo, tá? Só para você ter um norte na hora que você estiver fazendo os seus estudos em casa, nessa quarentena de meu Deus. E se liga, porque é importante a gente ficar em casa. Logicamente que isso é passageiro, isso vai passar e a gente vai estar juntinho aí, mais uma vez, reforçando esses conceitos. Beleza, galerinha? Para a gente finalizar essa aulinha rapidinha, eu queria falar de uma das civilizações clássicas. Se liga, galerinha, a Grécia. Meu irmão, a gente poderia passar a tarde toda aqui, falando sobre a Grécia. Tem muita coisa. Mas assim, o que eu queria destacar para vocês é o seguinte. Primeira coisa, 5 períodos históricos. Eu inicio com um período chamado de pré-homérico. Homero vai ser um cara muito importante na história da Grécia Antiga. Depois eu tenho o período chamado de homérico, tá? Depois eu tenho um período arcaico. Por que o período arcaico é importante, Júnior? Porque é a formação das polis,
das cidades-estados. Depois eu tenho um período clássico, certo? E por fim eu tenho um período helenístico. Então, 5 períodos que vão compor a história da Grécia Antiga. Então, repetindo rapidamente: período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Rapidinho, vou falar a importância de cada um nessa história da Grécia Antiga, tá certo? Como eu falei, isso aí é só uma base. Não quer dizer que essa aula, eu vou assistir essa videoaula com o Júnior e a avaliação está garantida, a aula sobre as civilizações clássicas, as civilizações orientais, a pré-história, está tudo filé. Não, não é isso. É só uma base. Eu acho que é importante também fazer a leitura. Eu sempre falo sobre isso aos meus alunos, que é importante a gente ler, até porque em história a gente precisa fazer as nossas interpretações. Então se liga, galera. No período pré-homérico, eu tenho um período que eu vou ter a formação, né, a migração dos povos para a região da Grécia. E aí eu vou ter como foco ali a ilha de Creta, que vai dar origem, né, a os cretenses, que vão se associar aos micênicos, dando origem a esse povo chamado cretomicênico. Na formação dessas cidades-estados, desses povos, os aqueus, os eólios, os jônios, os dórios, que vão migrar para essa região da Grécia. No período homérico, tá, eu tenho o destaque aí para 2 romances épicos, que a história diz que foi escrito exatamente pelo próprio Homero. Esses 2 romances épicos, eles vão destacar, lógico, que é a Guerra de Troia. Quais são esses 2? Ilíada e Odisseia. Beleza? O outro período a gente chama de período arcaico. Eu até já falei um pouquinho sobre isso. Eu vou ter ali a formação das cidades-estados. Júnior, porque normalmente a gente fala sobre Grécia e Atenas? Porque elas foram as mais importantes, tá? Mas isso não quer dizer que Micenas, isso não quer dizer que outras tantas cidades-estados, elas foram menos importantes. Só que nesse contexto de Grécia Antiga, elas vão ter, vamos dizer, um papel secundário nessa formação dessa Grécia Antiga. Então, sempre que a gente falar em formação das polis, desculpem, ou das cidades-estados, eu vou ressaltar a figura de Esparta e Atenas. Detalhe, vejam a sociedade de Esparta e Atenas, vejam como se comportava a política, como se comportava a economia, qual era a base, por que uma era tão diferente da outra, e aí vocês vão entender por que a gente ressalta tanto a figura dessas 2 cidades-estados. Quarta fase da Grécia Antiga, o que nós chamamos de período clássico. O período clássico ele vai se destacar principalmente por causa dos conflitos. Vou ressaltar 2 conflitos importantes. O primeiro conflito se deu entre os gregos e os persas. Essas guerras foram chamadas de guerras médicas. Vou dar uma dica para você que está na quarentena. Tem um filme chamado 300. Ele destaca exatamente um conflito chamado, de Guerra de Termópilas. Essa batalha de Termópilas foi um conflito entre os espartanos e os persas, na figura de Xerxes e Leônidas. Dá uma olhada lá que vocês vão entender melhor o que foi essas guerras médicas envolvendo persas e também os gregos. Outro detalhe importante, a partir do momento que nós tivemos, a consolidação ou desfecho dessas guerras médicas, vai surgir uma guerra civil, vai surgir uma guerra interna, onde eu vou ter de lados opostos as 2 maiores cidades-estados que eu acabei de falar. Atenas e Esparta. Atenas vai formar a Liga de Delos. Já Esparta vai formar a Liga do Peloponeso. Isso gerou um conflito, dando origem a um conflito interno no território grego chamado de Guerra do Peloponeso, certo? Então, nesse período chamado clássico, eu destaquei 2 conflitos, um externo, guerras médicas, e um conflito interno, as guerras do Peloponeso. Só que tem um detalhe, existia uma cidade-estado chamada de Macedônia, que ficava só olhando isso tudo e preparando o ataque. É lógico que com todos esses conflitos, a Grécia se fragilizou.
essa fragilidade dos gregos fez com que Filipe da Macedônia chegasse e assumisse o poder, dando origem à quinta e última fase da Grécia Antiga, chamada de período helenístico, onde eu vou ter aí a mistura dos helênicos com os macedônios. Beleza, galerinha? Algumas dicas, como eu falei. Estou sendo bem resumido, estou sendo bem simplório, estou sendo bem pragmático para que você não possa deixar ou perder o ritmo nessa quarentena. Se liga, galerinha, que daqui a pouco, ou melhor, nós ainda voltamos essa semana para dar outras dicas. Acompanha aí no nosso canal. Não esquece de deixar comentários, não esquece de dar aquela curtidinha, ativar também as notificações e mais. O canal só existe porque vocês existem. E mais ainda, nessa quarentena, é preciso que nós tenhamos temas. O que é que você precisa? Você quer que esse mero contribuidor aqui fale sobre o quê? Beleza? Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e até a próxima. Valeu!